Evangelho de Mateus, no capítulo 2, iremos ler a partir do verso 1. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, hoje a palavra que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem nos revelado, nos relembra essa passagem muito conhecida em toda a festa de Natal. As pessoas veem os reis magos num presépio na casa das pessoas, não é isso? Então uma festa é um momento do cristianismo que é muito celebrado. Esse tempo, irmãos, que nós lemos aqui, foi despertado. Alguns homens sábios foram despertados, foi anunciados a eles que haveria o nascimento de um grande líder, e eles foram comovidos a ir seguindo aqueles sinais para conhecer esta criança, esse novo rei. Segundo os estudiosos, esses homens, eles eram cada um de um lugar. Um era da Ásia, um outro era do Oriente Médio, o outro era da Europa. Naquele tempo nós não tínhamos telefone, não tinha WhatsApp, então eles não sabiam que o outro também havia recebido o mesmo sinal. Eles devem ter se encontrado pelo caminho, e eles foram sendo seguidos por uma força, por uma luz para aquele acontecimento. Só que eles não sabiam, irmãos, o tamanho daquele sinal. Então eles, entendendo pelos sinais que eles haveriam de conhecer um novo rei, eles foram onde estava o rei, achando que encontraria o rei feliz, mas eles sentiram que havia um desconhecimento, porque não estavam no mesmo espírito, não estavam no mesmo entendimento das coisas. O rei, preocupado com a dominação, ele estava naquela época juntando todo o povo em Belém, nas capitais, para fazer um censo, para saber quantos haviam nascido, qual era a idade das pessoas, porque ele tinha que prestar informação a Roma, ao governo que dominava sobre eles. E ele achou aquilo muito ruim, porque como que as pessoas poderiam ter chegado até ele querendo abençoar um rei, ele não sabia de nada. Ele ficou preocupado, porque ele falou: veja, eu estou aqui rei, não porque eu conquistei, mas porque eu dominei.
Se nasce um rei para os judeus, eles vão tomar o meu lugar. Então ali começou uma ordenança para que eles fossem e perseguissem de onde estivesse o nascimento dessa criança em que aqueles magos estavam procurando. E os magos seguiram o caminho deles e acharam Maria com Jesus. Eles foram guiados por uma estrela, eles foram guiados por uma luz. Porque, irmãos, assim foi a vontade de Deus, aquele sinal se cumprisse daquela maneira. E quando eles chegaram, encontraram o menino, eles entenderam que aquela luz, aquela força estava sobre aquela casa e eles abençoaram aquela criança. Então foi fora do contexto da normalidade. Eles vieram cada um de um lugar, foram onde estava o rei e o rei não estava feliz. Eles não encontraram o que ele estava procurando, foram encontrar numa outra cidade distante, numa casa onde tinha uma criança que não estava cercada de cuidados reais. E Maria também, irmãos, Maria, José, eles não queriam estar ali, porque Maria era uma jovenzinha, era uma menina, no início da sua adolescência, quando ela é visitada pelo Espírito Santo, e eles tiveram que andar mais de 100 quilômetros para estar em Belém no momento do nascimento de Jesus. Porque eles também, como eles tinham uma herança de nascimento do povo de Davi, então o censo, onde eles tinham que estar para registrar para o governo os dados deles, era na cidade de Belém. Então Maria, já com quase entrando em trabalho de parto, ela caminha, ela vai junto a uma comitiva, junto a José, e ela vai ter o filho dela na cidade de Belém, longe dos cuidados, longe da casa dela, porque assim foi como o Senhor quis que acontecesse, para que se cumprisse as Escrituras. Maria procurou, José procurou um lugar para que ela tivesse o bebê, só que a cidade estava cheia, a cidade tinha milhares de pessoas para aquele evento, então eles não encontraram hospedaria e todos sabem que a Maria teve o nosso Salvador fora de um dos aposentos, tanto é que fala-se da manjedoura, onde ele ficou ali, depois do nascimento, ele ficou repousando. Irmãos, aqui hoje se falou sobre o amor, aqui hoje se falou sobre Maria. É bom nós lembrarmos que o Senhor a escolheu, dentre tantas outras, escolheu uma jovenzinha pura e ela tinha dentro dela uma alegria, ela era uma pessoa viva, ela era uma pessoa alegre, porque do ventre de uma jovem alegre é que veio o nosso Salvador, porque ele veio para trazer a paz, a salvação, é a alegria dos nossos lares também, nos nossos corações. Então aquela jovem alegre que foi visitada pelo Espírito Santo teve o bebê em Belém, longe de todos os lugares. Ela, pela missão que o Senhor coube a ela teve que ter o bebê longe da casa dela, e ali a partir daquele momento, ela esteve a vida dela inteira vinculada, ligada ao nosso Salvador. Depois dessas coisas, rei Herodes mandou perseguir todas as crianças e, avisado pelo anjo, pelo Espírito Santo, Maria e José se ausentam daquela região e vão criar a criança no Egito, todos sabem disso. Eles voltam só depois da morte de Herodes. E ela criou o bebê, ela criou a criança, ela esteve com ele nos primeiros sinais, ela esteve com ele no dia da crucificação, ela esteve com ele no dia da celebração da ceia do Senhor. Quando ele instituiu a ceia, ela estava lá, irmãos, ela era a mãe, ela estava com o filho, assim como nós estamos aqui reunidos, porque nós viemos para ouvir o nosso Pai. E a palavra para nós dessa manhã, irmãos, nos traz a lembrança dessa alteração da natureza das coisas. A palavra de hoje nos lembra que os reis magos, eles viajaram sem se conhecer e se conheceram e viram que estavam na mesma missão.
Eles foram onde haveria de estar o rei, e o rei não estava, mas a luz os guiou para o lugar correto. A mãe estava na casa dela, teve que ir com muita dificuldade para o lugar correto, para que houvesse o encontro. Então a palavra do Senhor para nós nessa manhã, irmãos, é que não tem caminho errado na tua vida. Você está no centro da vontade do Criador. Então que nós possamos estar nessa manhã, irmãos, relaxados, regozijados no Senhor, porque ainda que nós não entendamos os caminhos de Deus para as nossas vidas, mas no nosso caminho o Senhor colocará a luz para que possamos ser alcançados, o Senhor colocará as bênçãos que haverá de ser depositada para nós, porque essa é a vontade do Criador. Essa é a palavra, irmãos, uma palavra, eu não me lembro de ter ouvido a respeito dos magos do Oriente em nenhuma pregação, mas hoje o Senhor nos instruiu dessa maneira. Eles achavam que estavam errados, devem ter ficado aflitos, mas eles estavam no caminho. Eles encontraram, a luz os guiou, a luz que é Cristo Jesus guiará os nossos passos todos os dias das nossas vidas. Não tem lugar errado para você. Você está no centro da vontade de Deus. Você caminha, você não sabe às vezes por que você está indo adiante, mas lá na frente o Senhor tem um encontro com a tua benção. Você tem que avançar, você não pode retroceder. Então é adiante que Cristo Jesus cumprirá os sinais dele na tua vida, na minha, nas nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.